Fala galera, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aí da Mind Soccer. Hoje com a presença ilustre, né, do Marcos Lessa, da True Sports, intermediário e advogado, né, intermediário aí de atletas de futebol. É um assunto aí que é importantíssimo, né, interessantíssimo aí para atletas de futebol. Então ele vai estar tirando muitas dúvidas de todos nós aqui, minhas também. A gente vai bater um papo muito legal com o Marcos Lessa, certo? Deixa eu convidar ele aqui para entrar e a gente vai começar esse bate-papo aí bem legal. Sejam todos bem-vindos, né? Todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Vão deixando aí seus nomes, vão deixando aí os comentários, dúvidas, né? Perguntas que tiverem para fazer sobre intermediação, agenciamento de atletas, que a gente vai estar perguntando aqui para o Marcos. Fala Gonzaga, boa noite, seja bem-vindo. Douglas Santos, Paulo, já convidei o Marcos aqui para entrar. Daqui a pouco ele vai estar entrando aí para a gente bater um papo bem legal. Beleza? Eric, seja bem-vindo. Micaela, Pedro, todos vocês aí, ficam à vontade. Marisa, Leonardo, estou convidando o Marcos aqui para entrar e a gente começa esse bate-papo aí bem legal, bem interessante, para a gente estar tirando todas as dúvidas, né, sobre intermediação e sobre agenciamento de atletas. Paulo Vitor, Lucas Pedrin, sejam todos bem-vindos. O Marcos vai estar entrando aqui agora para estar conversando com a gente. Guilherme também está. Boa noite, seja bem-vindo. Fala, Marcos, Boa noite, tudo certo? Boa noite, cara, seja bem-vindo. deixa eu só ajeitar a câmera aqui rapidinho. Aí, garoto, melhorou. Tudo certo, E aí, tudo bom? tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vindo aí, né, à nossa live da Mindshop, que a gente faz toda semana, né? Vai ser um bate-papo muito Aham, legal aqui com você, né, que está representando também a True Sports, né, uma empresa de isso aí. agenciamento aí de atletas. E a gente vai estar tirando dúvidas, vai estar batendo um papo muito legal aqui. E vai ser um papo muito interessante, né, para os pais, para os atletas, para quem pensa em ser também agente de atletas, né? Vai ser um papo muito legal aqui para todos. Dizendo aqui boa noite para o pessoal, tá, Marcos? Antes da gente começar, um abraço aí para o Uhum. Naldin, Lucas Camargo, Isaías Pereira, Ademir Pet, que é o pai do nosso atleta Eduardo Pet, que hoje está na Nine Academy. Marcos, Legal. primeiramente, né, dizer aí para você se apresentar, fique à vontade, tá? Seja bem-vindo. E aqui o espaço é todo seu. Vamos lá, então. Vamos por ordem. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Meu nome é Marcos Lessa. Sou advogado, especialista em direito esportivo. Trabalho com atletas, advogo para atletas, advogo para clubes, advogo para federações, advogo para intermediários e agentes, enfim, advogo para todo meio voltado para a área desportiva, né? Sou pós-graduado em Direito Esportivo, tenho alguns cursos de intermediações, tenho alguns cursos também de Direito Esportivo, paralelo à pós-graduação. Estou no segundo semestre agora, estou lançando um livro de Direito Esportivo. No primeiro semestre do ano que vem, estou lançando mais outro livro de direito esportivo. Enfim, duas obras voltadas para a parte de direito esportivo, ao qual eu falo de intermediações, transferências de atletas, falo um pouco da CNRD, que é o órgão que compete fazer os litígios a respeito de atletas, a respeito de empresários, a respeito de clubes, um órgão dentro da federação. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, um pouco mais sobre intermediação e agenciamento de carreiras, no próximo dia 10 de julho
eu vou ser palestrante de um congresso de direito desportivo também, ao qual eu vou ficar falando durante 1h30, 2 horas, eu e mais uns 3 colegas lá, sobre intermediação e gestão de carreiras de atletas. Então, mais ou menos... e também sou sócio-diretor da Trisportes, sou agente intermediário com registro na CBF e também tenho uma empresa voltada para gerenciamento de atletas. Então, eu consegui juntar, Charles, a parte do direito desportivo com a parte da intermediação. Que existem muitos intermediários que não têm essa noção da parte jurídica. O que eles fazem? Eles acabam contratando advogados especialistas de direito desportivo para tratar de toda a parte jurídica, ou seja, toda a parte contratual do atleta, seja quando o atleta assina um contrato de representação com ele, seja quando o atleta vai assinar um contrato com o clube. Então, esse advogado esportivo que dá todo esse amparo jurídico. Então, a gente aqui da Trisportes, nós somos advogados, né, no caso, e a gente consegue conciliar tanto a parte jurídica quanto a parte de intermediação. Então, esse é o meu pequeno currículo, essa é a minha modesta apresentação para vocês aí. Modesta. Uma grande, né, apresentação, um grande currículo já. É uma empresa que vem crescendo, né, Marcos? A True Sports aí a cada dia está apresentando Graças a Deus, novo atleta. Graças a Deus Vocês, estamos evoluindo bastante. vocês no momento estão focados no Rio de Janeiro, né, Marcos? Assim, tem mais atletas do Rio, né, mais... Nós temos atletas, nós somos de Niterói, Rio de Janeiro, tá? Região metropolitana aqui do Rio. Nós temos atletas, nosso portfólio de atletas, a maior parte estão locados aqui no Rio, mas nós temos atletas também no Grêmio, temos atletas no Guarani de Minas Gerais, mas a grande foco mesmo é aqui no Rio. Botafogo, Fluminense, Madureira, enfim, Boa Vista, enfim, um clube já de renome aqui do Rio. Maravilha. Marcos, queria, né, começar, já separei algumas perguntas aqui para fazer para você, até avisando, né, quem está acompanhando aí, todos, né, o Guilherme, a Marisa, já comentei aqui, todos aí que estão acompanhando, se tiverem dúvidas, né, mandem aí perguntas nos comentários. Eu vou começar a fazer uma pergunta, né, que é até praxe, né, assim, é bem comum essa pergunta, você deve ouvir bastante, mas qual a diferença entre agente e intermediário? Se é que tem alguma diferença? A gente precisa voltar lá atrás um pouco para eu poder responder a sua pergunta. Tudo começou com a denominação de agente FIFA, tá? Bem lá atrás. Então, quando existia o chamado agente FIFA, como é que você fazia para se tornar um agente FIFA? Você tinha que fazer uma prova ao qual a FIFA ela encaminhava para todas as federações nacionais, a nossa, claro, a CBF. A CBF fazia essa prova e distribuía para quem se inscrevesse. Tá? Era uma prova caríssima, bem caro para fazer essa inscrição. Para você ter noção, essa prova de agente FIFA, ela era... O idioma dela não tinha português, era inglês, espanhol, francês e alemão. Alemão e italiano, são as 5 idiomas da FIFA. Não tinha português. Então, o agente FIFA, na época, tinha que ter já esse desdobramento para conseguir entender um pouco do idioma. Então, o agente FIFA era exatamente isso. Ele fazia toda a intermediação. Tá? De um tempo para cá, em 2015, mudou-se essa nomenclatura. Na época que existia agente FIFA, tá? O agente ele poderia ter percentual do direito econômico do jogador. É o chamado de TPO. Tá? TPO. PO. O que acontece? Nessa época, o agente FIFA ele poderia ter um percentual do direito econômico do atleta. O que é direito econômico? É a multa do jogador. Porque todo contrato de trabalho, tá? Todo contrato que um atleta assina com o clube, ele foi feito para ser quebrado. Porque o clube só vai ter lucro com o jogador quando esse contrato é quebrado. Entendeu? Então, o mais importante desse contrato é a multa. Então, geralmente, os clubes colocam a multa lá em cima. O objetivo do clube
é que esse contrato seja quebrado, o atleta seja vendido e o clube tenha lucro com isso. Beleza? Então, o direito econômico é quando há uma quebra de contrato, o clube vende o jogador e o valor da multa é o direito econômico. Tá? Então, nessa época de FIFA, nessa época do agente FIFA, o agente ele tinha um percentual desse direito econômico. Então, o direito econômico poderia ser do clube, do jogador, poderia ser do agente, poderia ser de uma empresa. Na época, quando a Unimed patrocinava o Fluminense, a Unimed ela criou um fundo de investimento para investir em atletas. Então, ela criou uma empresa para investir em atletas. Então, a maior parte dos atletas do Fluminense eram da Unimed. Percentual da Unimed, percentual do Fluminense. Então, de 2015 para cá, teve uma mudança. O que a FIFA fez? Ela aboliu o agente FIFA, terminou com a figura do agente FIFA e criou um intermediário. A partir daí, criou-se intermediário. Como que criou-se intermediário? Com uma nova regulamentação, com uma nova legislação e, o principal de tudo, acabou com esse fracionamento do direito econômico. Porque antigamente o atleta, popularmente conhecido, o atleta era comparado a uma pizza, onde você fracionava os direitos do atleta. Então, de 2015 para cá, o terceiro interessado não podia mais ter percentual de atleta, não poderia ter mais percentual desse direito econômico. Então, somente clube poderia ser detentor do direito econômico. Somente o clube. Somente o clube. Certo. Não poderia mais ser agente, não poderia mais atleta, não poderia ter mais empresa nenhuma. Só que de 2020 para cá, 2019 para cá, o que a FIFA fez? Agora a FIFA permite que clube e atleta possam ser detentores de direito econômico. Mas como é que está funcionando isso? Essa obtenção do direito econômico para o atleta. Vamos dar um exemplo. Não é que o clube, com um coração enorme, chegou o atleta, vem aqui que eu vou te dar um percentual do seu direito econômico. Não. Nós estamos vivendo uma realidade de Brasil de que os clubes são devedores. Principalmente dívida fiscal, dívida tributária, dívida na Justiça do Trabalho e dívida com o próprio atleta com salários atrasados. Tá? Então, ao invés do clube pagar o que deve para o jogador, o que o clube faz? Dá um percentual do direito econômico de uma futura venda. Entendeu? Então, hoje em dia, a determinação da FIFA é que somente clube e atletas são detentores de direito econômico. Então, de 2015 para cá, criou-se a figura do intermediário. Só que, a partir de 2022, está tendo um boato muito forte de que o intermediário vai acabar, essa figura do intermediário, e vai voltar o agente FIFA. Só que ainda está muito prematuro isso. A FIFA nem a CBF ainda não fizeram uma explanação dizendo como que vai ser essa volta do agente FIFA. Se de fato a gente, que já tem o registro na CBF, vai precisar fazer essa prova, tá? E como que vai ser essa prova? Ainda a gente ainda não sabe. Desculpa. Que a gente vai precisar fazer essa prova, vai. É uma prova de reciclagem, tá? Que a gente vai precisar fazer essa prova, isso é fato. Todos os intermediários registrados irão fazer essa prova. Certo. Tá? Quem quiser entrar agora para ser intermediário, precisa fazer essa prova de imediato. Nós, que já somos registrados, precisamos fazer essa prova até o final do ano. Ok? Só que a gente ainda não sabe como vai ser a legislação ano que vem. Se a gente vai voltar a ter percentual em direito econômico, se a gente vai conseguir ter uma nova situação, uma nova realidade dentro da matéria desportiva. Certo. Maravilha. Você explicou muito bem, né, a questão dos direitos econômicos. O direito federativo seria um pouco diferente, né? A questão do direito federativo. Sim, olha só. Direito econômico é financeiro, é dinheiro, é grana, tá? Direito federativo é o direito que o clube tem de federar o atleta na federação dele, de inscrever o atleta na federação dele. Vou te dar um exemplo clássico, um exemplo que a gente possa vivenciar, tá? Imaginemos que você seja um atleta do clube X, ok? Certo. O clube X tem o seu direito econômico e o clube X tem o seu direito federativo. Direito econômico, porque vamos colocar como passe, ele tem o seu passe,
tá? Uhum. E o direito federativo porque ele inscreveu você nas competições que ele vai disputar. Uhum. Beleza? Uhum. Imaginemos que o clube Y queira contratar você por empréstimo. Você sai do clube X para o clube Y. O clube X continua com o seu direito econômico, porque ele é o detentor do seu passe, porém ele perde o seu direito federativo. O seu direito federativo vai para o clube Y, ao qual você está sendo emprestado. O clube Y só tem o direito de te federar, de inscrever você nos campeonatos. Então, o direito econômico tem a ver com dinheiro, tem a ver com o passe do jogador, e o direito federativo tem a ver com a inscrição dele nos campeonatos. Tanto que nessa situação, se acontece do clube X vender o atleta, quem tem o maior percentual é o clube X, não o clube Y. Não, às vezes, o clube Y não tem percentual nenhum. Você está indo por empréstimo. Uhum. Porque você não está sendo aproveitado no clube X, Uhum. precisa jogar, Uhum. o seu intermediário, o empresário, negocia com o seu clube, com o clube X, ó, meu jogador não está sendo aproveitado aqui, cara, eu tenho que botar ele para jogar. Aí faz o empréstimo de graça, ele aparece lá, faz um excelente campeonato, um clube de fora do país cresce o olho nele, compra, e somente o clube X, que é o detentor do direito econômico, ganha. Porém, pode acontecer de nesse empréstimo ter uma cláusula de vitrine. Cláusula de vitrine é o quê? É quando você é emprestado para o outro clube, esse clube coloca esse atleta na vitrine, por ele ter aparecido no campeonato por um clube ao qual ele estava emprestado, geralmente essa cláusula de vitrine gira em torno de 10, 20%. Aí, quando ele é vendido, o direito econômico, na maioria das vezes, fica com o clube X, e o clube Y, que teve a cláusula de vitrine, ganha o percentual em cima da vitrine, entendeu? Sim, sim, interessante. E nessa questão, o intermediador, né, o intermediário, ele faz a negociação de todos, a negociação do atleta. Tanto se for para venda, também se for para empréstimo, direito de imagem. Venda, empréstimo, renovação, imagem, publicidade, no contrato de representação, tá? Tudo que o atleta receber de proposta, seja para contrato, seja para renovação, seja para transferência, seja para empréstimo, seja para publicidade, seja para bicho, seja para luvas, seja para qualquer coisa, ele precisa passar para o intermediário. Ele precisa informar ao intermediário. E vice-versa. Se o intermediário também receber qualquer solicitação, sondagem, ele precisa passar para o atleta dele. Porque o intermediário, independente de qualquer situação, independente de que ele tenha procuração, tenha um contrato de representação, ele não pode agir por conta própria. Ele tem que ter a ciência do atleta dele. Entendeu? Eu não posso, como empresário, chegar e renovar um contrato de um atleta meu sem a ciência dele. Entendeu? Sim, interessante. E tem também a questão que o clube também pode contratar o intermediário para fazer negociação de alguma atleta do clube, né? Isso. Pode sim. Pode ir. E para firmar esse contrato, né, esse vínculo com o atleta, qual contrato é necessário? Apenas um contrato de representação é suficiente ou precisa de algo mais? Se for um atleta menor, precisa de procuração, mais o contrato de representação. E quem assina o contrato de representação são os representantes legais dele, do atleta. E se o atleta for maior, ele assina esse contrato de representação e nós, intermediários, somos obrigados a registrar esse contrato na CBF. Certo. Se você não for registrado na CBF, você não, consequentemente, não pode registrar esse contrato na entidade, entendeu? Certo. Só pode registrar quem a empresa ou o intermediário que esteja registrado na CBF. Certo. Questões de valores, de percentual. O atleta de menor pode ter questões de valores no contrato ou não? Não existe isso. A FIFA e a CBF vedam isso. Atleta menor de idade não precisa passar remuneração para intermediário. É proibido isso. Certo. Intermediário que cobra isso de jogador denuncia que isso é crime. Certo. Maravilha. E o que seria o contrato de formação?
Então, contrato de formação, aí já é completamente diferente, tá? A gente está falando de contrato de representação que é entre atleta e intermediário, entre atleta e empresário. Uhum. Contrato de formação não envolve mais empresário, é entre atleta e clube. Contrato de formação é quando o atleta atinge os 14 anos de idade, assina um contrato de formação com o clube, só que para você assinar um contrato de formação, o clube que você joga tem que ser um clube formador. Tem que ter a chancela da CBF de clube formador. Se não for clube formador, não tem como você assinar um contrato de formação. Eu tenho um atleta que joga num clube que não é formador. Com 14 anos, o pai dele ligou para mim, doutor, olha só, pô, meu filho está com 14 anos, o senhor não acha que está papando mosca, não? A gente tem que ir lá no clube para pedir um contrato de formação. Eu falei, meu senhor, como é que eu vou pedir um contrato de formação em um clube que não é formador? Entendeu? Uhum. Então, o contrato de formação, ele é uma garantia do clube para que lá na frente, quando ele vier se tornar profissional, ou lá na frente, um pouquinho mais na frente, quando ele aparecer mais na vitrine, o clube tenha um respaldo jurídico. Contrato de formação não é contrato de atleta profissional, não é um contrato especial de trabalho, tá? É bem diferente. Uhum. Contrato de formação, o clube dá um auxílio, dá uma bolsa para o jogador, tá? Ele paga, ajuda o jogador para que o jogador possa apenas jogar futebol e não precisar trabalhar em outros lugares para complementar a renda, entendeu? Então é como se o clube chegasse para o atleta e falasse, olha só, jogador, vou te dar X por mês para que você apenas jogue futebol, beleza? Só que quando o atleta assina um contrato de formação, ele tem direitos e deveres, assim como o clube também tem direitos e deveres. Então, o atleta, quando assina um contrato de formação, ele não pode ficar jogando futebol fora do clube. Por exemplo, final de semana ele não tem agenda com o clube, ele não tem jogo. Aí ele vai na rua jogar uma peladinha com os colegas. Se o clube souber disso, dá problema. Uhum. Possibilidade pode vir dele ser multado, dispensado, enfim. Por quê? Para evitar lesões. O atleta precisa ter uma vida regrada, ele precisa chegar nos horários do treino, ele não pode ficar atrasando o treino. Ele tem que dormir cedo, ele tem que se alimentar bem, ele tem que treinar de forma saudável. Então, o atleta tem que cumprir algumas obrigações com o clube. E o clube, mesma coisa, tem obrigações a cumprir com o atleta. O clube precisa repor material dele, o clube precisa dar para ele educação, ou seja, a escola, o clube dá para ele auxílio odontológico, auxílio psicológico, o clube é obrigado a dar auxílio nutricional, auxílio saúde, enfim, o clube tem que fazer diversas situações que tem nessa chancela de clube formador. Então, o clube tem as obrigações e o atleta também tem as obrigações. E só para completar, esse contrato de formação, ele pode ir dos 14 aos 20 anos. Certo. Tá? Certo. 14 aos 20. Com 21, o atleta já é profissional. Certo. Marcos, escolinha de futebol e essas academias de futebol, de treinamento específico, pode se tornar um clube formador? Pode, basta que você se filie à federação local. Você tem que, vamos supor, uma escolinha de Minas Gerais, tá? Uhum. Que queira se tornar um clube formador. Primeiro passo, ela se inscrever e se federar na federação estadual. Uhum. Então, ela precisa, antes de tudo, se tornar um clube. Ter estatuto, ter sede, ter um local de treinamento, tem que ter um centro de treinamento. E para se tornar clube formador, a CBF exige diversas situações. Não é simples fato de eu ter um clube, bater lá na porta da CBF, olha só, eu quero a chancela de clube formador, não. Você tem que cumprir vários requisitos que te dão aptidão para se tornar um clube formador. Certo. Porque às vezes tem aquelas escolinhas, né, que o atleta começa lá e cresce, aí de repente vai para outro time, às vezes a escolinha não ajudou em nada, aí eles vão lá na frente e querem cobrar como clube formador. Não existe, né? Não existe. Não existe. Exato. Marcos, você poderia explicar um pouco sobre a questão do mecanismo de solidariedade da FIFA? É mais ou menos essa questão de formação de atletas, né?
É, é. Então, olha só, o mecanismo de solidariedade é um mecanismo que a FIFA criou para que os clubes formadores tivessem respaldo, tá? Durante as transferências. Então, deixa eu te explicar como é que funciona. O mecanismo de solidariedade só funciona quando um atleta sai de um país para o outro, tá? Vamos imaginar que você, novamente, atleta do clube X, aqui do Brasil, vai ser transferido para o clube Y, também aqui do Brasil. Não tem mecanismo de solidariedade, ok? Certo. Porém, você, atleta do clube X, sai daqui para jogar na Inglaterra, no Watford da Inglaterra, beleza? Uhum. Você entra no mecanismo de solidariedade agora, porque você está saindo de um país para outro, ok? Até um tempo atrás, se você lá na Inglaterra saísse do Watford e fosse para o Arsenal, você não entraria nesse mecanismo de solidariedade de novo. Por quê? Porque você continuava no mesmo país. O mecanismo de solidariedade só funcionava quando você saísse de um país para outro. Uhum. Você saísse do Brasil, fosse para a Inglaterra, da Inglaterra para a Itália, da Itália para a Espanha, para a Espanha para Portugal. Ok? Uhum. Agora não. Agora, se você sair do Brasil e for para a Inglaterra, num clube de pequena expressão na Inglaterra, e um ano e meio você sai desse clube da Inglaterra e vai para um outro maior da Inglaterra, agora já é configurado o mecanismo de solidariedade. A transação doméstica já está sendo válida como mecanismo de solidariedade. É a questão, é o exemplo do Richardson, por exemplo, que foi para o Watford e foi Exatamente. para o Everton. Exatamente. Richardson foi foi do Fluminense para o Watford, Uhum. do Watford para o Everton. Uhum. Então, o América Mineiro, que revelou ele, ganhou quando ele foi para o Watford. Só que não ganhou quando ele foi para o Everton. Se essa transação fosse nessa janela agora, de meio de ano, que já está aberta, ele saindo do Watford, indo para o Everton, o América ganhava novamente nessa transação. Certo, certo. Maravilha. É, até essa questão, né, de intermediação de atletas para o futebol internacional, né? É uma pergunta que eu coloquei aqui. Há alguma diferença entre intermediação nacional e internacional? Alguma burocracia a mais, alguma dificuldade, desafio extra? A diferença é que alguns intermediários não podem agir fora do país, porque você é registrado apenas na sua federação ou confederação nacional. Enfim. Por exemplo, na Itália, só pode se tornar intermediário quem for cidadão italiano. Aqui no Brasil, não. Um estrangeiro pode se tornar intermediário, basta que ele se inscreva aqui na CBF. Uhum. Ok? Uhum. Em Portugal pode, na Espanha pode, mas na Itália não. Na Itália somente intermediário italiano. Então, se eu quiser levar um atleta lá para a Itália, eu vou precisar fazer uma parceria com o empresário de lá para que eu consiga que ele me represente lá, represente meu atleta lá. E o que eu preciso fazer? Eu dou uma autorização para ele, específica, para ele trabalhar no clube X Uhum. e representar o meu atleta lá, entendeu? E a comissão é fatiada entre a gente. Tiago. Exato. Por exemplo, né, lá na Holanda, eu pesquisei um pouco, né, sobre como funciona a questão de agenciamento lá. Qualquer um que registrar na confederação lá do país, na federação, pode ser agente. No Brasil Aqui é no, um aqui no pouco Brasil é assim diferente, também. né? No Oi? Brasil já é um pouco diferente, tem que fazer a prova da CBF, o curso. Agora sim, agora sim. Anteriormente, de 2015 para cá, Uhum. até o ano passado, até o final do ano passado, era só você se inscrever. Só que não é tão simples, tá? Você precisa comprovar muitas coisas. Você precisa, para você se tornar um intermediário, você pode ser por pessoa física ou jurídica. Você pode ter uma empresa, ou você simplesmente, como pessoa física, pode ser um intermediário registrado. Uhum. Então, você precisa pagar a inscrição, que não é barata. Você Uhum. precisa ter um seguro de responsabilidade civil, que também não é barato. Você precisa apresentar certidões negativas, que comprove que você não tem nenhum processo criminal contra você, que você nunca foi condenado, que você não é devedor. Enfim, você precisa comprovar diversas situações. Não é tão simples, tá? E demora um certo tempo para que a CBF analise toda a documentação, para que a CBF
caso tenha alguma pendência, ela devolva tudo para você, aí ela vai te dar um prazo para você se retratar com relação à pendência que tem. Uhum. Então não é tão simples assim. Mas se você tiver tudo organizadinho, você consegue sim, cara. Uhum. Exato. Só para terminar esse assunto, né, sobre a questão de como ser um agente, intermediário, focar um pouco Aham. mais em atletas, né, que a gente focou muito no agente, no intermediário, né, assim, eu queria saber a importância, né, eu acho que para mim é tudo, mas queria ouvir de você a importância de um bom networking no meio do futebol, né? É fundamental. Uhum, É fundamental. uhum, Porque a gente tem atletas que tem. Cada atleta tem o seu perfil, tá? Por exemplo, eu tenho um atleta agora que ele está insatisfeito com o clube dele não está dando uma estrutura bacana para ele. Dois atletas, no caso. Os dois jogam no mesmo clube, na mesma categoria, têm a mesma faixa etária, e ambos não estão satisfeitos com o clube. Tá? O clube não está dando uma estrutura bacana para eles. Aconteceu diversas situações lá no clube que o clube está deixando a desejar com relação à estrutura, principalmente agora nessa fase de pandemia. Então, eu estou precisando tirar o atleta de lá. Tá? Só que o atleta tem os perfis, cada atleta tem seu perfil. Um atleta, eu consigo remanejá-lo por mim mesmo, porque o perfil dele encaixa com alguns clubes que eu tenho entrada. uhum, Porém, um outro atleta não tem o perfil dos clubes que eu tenho entrada. Então, eu estou precisando pedir auxílio para outros colegas intermediários. Isso acontece direto. Às vezes, eu tenho um pedido de um clube, olha, eu estou precisando de um lateral esquerdo, sei lá, 2003 para o clube X. Eu não tenho esse jogador, mas eu tenho um colega que tem. Então, o que a gente faz? A gente faz uma parceria. Eu encaminho para o clube e ele me dá esse jogador. Ou vice-versa, o colega tem o clube e eu tenho o jogador. E assim vai. Assim funcionam as parcerias com os intermediários, entendeu? Assim funciona o network. uhum. Então, a gente tem um grupinho de WhatsApp entre a gente que a gente consegue estar sempre pedindo. Agora a janela abriu, cara. Meu telefone está borbulhando. Eu não consigo ficar, sei lá, 15, 20 minutos sem meu telefone estar vibrando com mensagem pedindo jogador, principalmente para fora do país, entendeu? Uhum. Interessante. Agora a janela mesmo na Europa está aberta, né? Os clubes estão se renovando, estão montando os times, né? Então, realmente. Aham. E uma questão, Marcos, vocês trabalham também com observadores técnicos ou vocês gostam de quando o clube pede um atleta para você? Vocês buscam através de scouts, de observadores técnicos ou preferem fazer essa parceria com outros intermediadores, ou os dois? A gente faz das duas formas. Quando a gente tem a oportunidade. É porque agora, na pandemia, a realidade está diferente, porque os jogos estão sendo com portões fechados. Uhum, Então fica complicado para a gente mandar observadores. uhum, E a gente, os sócios da empresa, a gente sempre costuma ir aos jogos. Sempre, os jogos aqui de Niterói, a nossa empresa é aqui de Niterói, uhum. e a base do Botafogo funciona aqui em Niterói, no Caio Martins e no Cefat. Então, para a gente era muito prático assistir os jogos dos nossos atletas no Botafogo Uhum. e, a partir daí, estar conhecendo atletas novos, sejam atletas do próprio Botafogo, como atletas de equipes adversárias que estão vindo jogar com o Botafogo. Então, a gente sempre estava fazendo esse trabalho de observação, esse trabalho de garimpagem mesmo de atleta, de lapidação, de conhecer atleta. Só que agora fica mais complicado, porque os jogos estão sendo portões fechados. Uhum. Então, a gente não está conseguindo mais entrar para assistir os jogos. Certo. Então, quando a gente recebe pedido, infelizmente, a gente está tendo que trabalhar em cima de vídeo, de material de vídeo. E também aí aumenta a importância, né, desse networking. Sim, sim, sim. Cara, futebol, network é fundamental. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Exato. Isso eu posso te dizer com total clareza e com a maior responsabilidade do mundo. Sozinho você não chega em lugar nenhum no futebol. Isso vai do presidente do clube, do intermediador e do atleta também, né? Todos em geral, né? Precisa fazer um bom network, ter um bom network. Claro, Por isso claro. que entra a importância, né, da habilidade de se comunicar bem também, né?
Isso aí. A facilidade de fazer a amizade, fazer o networking, isso que a gente passa para os nossos atletas, que a gente trabalha também. Além de todas as áreas que a gente trabalha, a parte da assessoria de imprensa, da comunicação, é fundamental hoje em dia para o atleta também, né? Sim, 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 sim. Exato. O atleta ele tem que estar respaldado, cara. O atleta tem que se preocupar apenas em jogar futebol. Fato, Uhum, uhum. entendeu? A parte administrativa fica toda pra gente. A diferença entre interme... existem intermediários que trabalham apenas com a intermediação em si. Ele não tem o contrato com o atleta, tá? Ele só faz a negociação, tá ok? Existem intermediários que têm um contrato, aí ele trabalha no gerenciamento da carreira do atleta. Tem a diferença entre você... A intermediação é quando você senta na mesa com o clube e vai negociar o atleta, seja com renovação de contrato, seja com empréstimo, transferência, seja com... Enfim, qualquer contrato que você esteja sentado numa mesa e esteja negociando. Uhum. A gestão de carreira do atleta é diferente. É quando você ajuda o atleta. É quando você dá perspectiva para o atleta. Você faz toda a parte administrativa do atleta. Existem atletas profissionais que têm existem empresas de gerenciamento de carreira que têm uma parte de concierge. Já ouviu falar nisso? Não. O atleta ele contrata a empresa e dentro dessa empresa tem uma pessoa específica para trabalhar com esse atleta. Por exemplo, o atleta ele passa tudo para a empresa que paga o condomínio dele, a empresa que faz os pagamentos de PVA do carro dele, de multa do carro dele, o cara quer trocar de carro, é a empresa que vai... Qual carro que você quer? Ah, carro X, beleza. Quando ele vai viajar com a família, é a empresa que faz... O cara não faz nada, entendeu? Então, a empresa faz todo esse trabalho de gerenciamento da carreira. Uhum. Isso fora de campo. Tá? Dentro de campo também faz todo o trabalho de gerenciamento de carreira. Estimulando o atleta, fazendo trabalho psicológico, fazendo trabalho de assessoria de imprensa, de marketing, fazendo trabalho enfim, Nutrição. diversos. Não entendi. A nutrição do atleta. Sim, sim. São esportivos, enfim, cara. São diversos trabalhos que não é obrigação do intermediário, tá? Não é obrigação. Porém, o intermediário abre esse leque de opções para conseguir fazer um trabalho decente com o intermediário. Por exemplo, olha só, a nossa empresa, a gente preza pelo nosso trabalho, pelos nossos valores, tá? Então, a gente não costuma dar dinheiro para jogador. Primeiro que é proibido. O RNI, que é o Regulamento Nacional Intermediário, da CBF, é como se fosse um código dos intermediários, tá? Então, tem um artigo lá que proíbe que o intermediário pague jogador para ter contrato com ele, para renovar contrato com ele, e proíbe que o jogador ou familiar peça dinheiro para o empresário. Então, claro que a realidade é completamente diferente. Existem empresários que, para tirar um atleta de uma empresa para levar para ele, oferece mundos e fundos. Eu já perdi jogador assim, por causa disso. Tá? Meu atleta começa a despontar num clube, chega de uma hora para outra, um empresário muito grande, já renomado no mercado, chega, oferece casa, oferece carro, oferece telefone celular, oferece diversas coisas que fica complicado para a família, que geralmente vem de situações bem humildes, dizer não. Então, a gente costuma aqui trabalhar pelos nossos serviços, pelos nossos valores. Tá? A gente oferece todo o respaldo jurídico, administrativo, financeiro. Quando eu digo financeiro, não é dando dinheiro, tá? É ajudando a administrar o dinheiro dele. De marketing, de publicidade, de nutrição, de reposição de material esportivo, enfim. A gente dá todo esse suporte. Porém, dinheiro vivo na mão de familiar, olha só, toma uma mesadinha por mês. Isso a gente não faz, não. E a gente discorda de quem faz isso. Até porque, né, Marcos, a função do intermediário é fazer o atleta ganhar dinheiro com o bom trabalho de intermediação que vocês fazem. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um atleta que
sempre, a família dele sempre ficava nos cobrando. Poxa, é, alguns atletas que jogam com meu filho da empresa tal recebem não sei quanto por mês e a gente aqui não recebe nada, você não ajuda a gente com nada. A gente ajudava com a passagem do atleta para ele se deslocar da casa dele até o centro de treinamento. A gente dava esse auxílio, tá? E a família sempre, poxa, mas não tem como você me ajudar com mais coisas. Cara, olha só, a obrigação de educar e gerir o seu filho é sua. Não transfere para a gente, para a empresa, o que é obrigação do pai e da mãe. Então, quem tem que criar o seu filho é você. Você tem que trabalhar. Existem muito responsável que acha que ser pai de jogador é profissão. Entendeu? Transfere para o intermediário isso. Então, chegou no final do contrato, ele não quis renovar conosco. Não quis renovar conosco. O que aconteceu? Aí falou, não, pode ficar tranquilo que a gente vai tentar outro empresário, a gente vai tentar caminhar com as próprias pernas. O que aconteceu? 2 meses depois ele foi dispensado do clube. Porque não tinha ninguém para brigar lá dentro por ele. Entendeu? Então acontece muito disso. O pessoal bate muito nessa tecla. O empresário tem que bancar jogador. O empresário não tem que bancar jogador. O empresário tem que representar o jogador. O empresário tem que ir no clube brigar pelo jogador. O empresário tem que ir no clube pedir um contrato melhor para o jogador. O empresário tem que ir no clube fazer valer tudo que está dentro do contrato que o clube não está cumprindo. O empresário tem que fazer o atleta apenas se preocupar em jogar futebol. O empresário não tem que ficar dando dinheiro para jogador. Isso é proibido. Exato. O que eu sou a favor, Marcos, e o que a gente faz com alguns atletas aqui na Mind Soccer é investir no atleta através de prestação de serviço. Né? Sim. Às vezes a gente pega um atleta que não tem muitas condições, ele está precisando de uma psicóloga, está precisando de uma nutrição. Sim. Então, isso é bom senso. Isso é bom senso. Aqui na empresa a gente faz isso. Então a gente não pega e dá dinheiro na mão de família. A gente dá subsídios para o atleta. Eu estou precisando Pô, meus dentes estão todos tortos. Isso está me atrapalhando a jogar. Pelos meus dentes estarem tortos, eu corro com a boca aberta, eu me canso mais nos treinos e nos jogos. O que a gente faz? Leva o atleta para o dentista. Entendeu? A gente dá todo esse suporte. Porém, pegar dinheiro, sustentar a família, isso a gente não faz, não, cara. Me desculpa, mas não. Uma chuteira, por exemplo, que é o material de trabalho que ele precisa. O que a gente faz, né, Marcos, é dar o suporte que o atleta precisa para render mais, para render mais dentro de campo. Então, ter o dinheiro através do rendimento que ele fizer dentro de campo. Né? Através do suporte que a gente der, vai melhorando o rendimento e vai ganhando mais. E olha só, uma coisa que eu já fiz aqui com um atleta meu de base, eu estipulei algumas metas para ele. Eu não dou dinheiro para a família. Tá? O que eu fiz com ele? Cada gol que ele fizer em clássico, eu dou R$50 para ele. Cada vez que ele sair como o melhor jogador de um clássico, não que ele é de clube grande, né? Não contra clube pequeno, porque isso é mole para ele. Clássico, cada gol que ele fizer, eu dou R$50. Cada jogo que ele sair como o melhor atleta em campo, em clássico, eu dou mais R$50 para ele. Se ele for artilheiro do campeonato, eu dou R$100 para ele. Se ele for convocado para a seleção, eu dou R$200 para ele. E assim vai. Você vai estimulando o seu jogador, entendeu? Isso, e isso é uma parte muito boa, porque serve de motivação, né? Uma bonificação. Exatamente. É como se fosse um bicho. Exato. Como se fosse um bicho. Exato. Uma premiação. É isso que a gente faz. A gente propõe no contrato que a gente faz com o atleta ali, de assessoria, se ele, né, tiver umas fotos para postar a questão, se ele apresentar um bom futebol, se ele fizer tudo que está ali no contrato, a gente continua investindo nele. Se ele não cumprir o contrato, né, se o rendimento estiver baixo, a gente vai cortando. E é muito bacana, hein, Charles? É muito bacana isso, que na época que estava havendo público nos estádios, a gente ia assistir os jogos dele e em clássico, quando ele fazia um gol, ele saía correndo, ficava procurando a gente na arquibancada e quando via, ficava apontando pra gente, fazia o símbolozinho pra gente. Isso é um marketing pra gente também, né, cara? Exato. A gente, o cara que fez o gol, tá falando com os empresários dele. Exato. Aí no final, pessoas de fora vinham cumprimentar a gente, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e tal. Enfim, né? A gente diz, né? É muito
É, É muito prazeroso isso. a gente diz que esse suporte é um ganha-ganha, né, Marcos? A gente ajuda o atleta ajuda a gente também, né? Isso aí, isso É, aí. às vezes o que acontece, alguns atletas eles só querem ganhar, não querem, né, ajudar também, não querem dar também. Cara, é uma mão dupla. Você ajuda o atleta a ele alcançar o sonho dele de se tornar atleta profissional, e em contrapartida, o atleta te ajuda projetando sua empresa cara, o atleta crescendo, evoluindo, automaticamente a empresa cresce e evolui junto, e vice-versa, entendeu? E aqui a empresa crescendo, o atleta tem possibilidade de crescer mais ainda, né? Então, esse é o Exatamente. pensamento. Exatamente. Muito bom, Marcos. Até tem a questão da Marisa aqui, né? Que o filho dela já trabalha com a gente, ela trabalha com a gente também, desde o começo da empresa. O Túlio, né? O goleiro que está na E9 hoje, já comentei com vocês, foi um dos primeiros atletas Aham. aqui da Mind Soccer. Ela até comentou aqui, porque ela já sabe o pensamento que a gente tem, ela já pegou essa visão. O atleta tem que ganhar dinheiro com seu desempenho e dedicação, né? Isso aí. Falou tudo, Isso né? aí. E até uma Isso questão, aí. já transferindo ali para focar um pouco mais nos atletas, né, que a gente tem aqui 15 minutinhos, para o atleta Aham. chegar a ser agenciado, né, por uma empresa grande como você, da True Sports, qual é o caminho que ele tem que prosseguir, qual é o processo que ele tem que passar para chegar a ser agenciado pela True Sports, por exemplo? Olha só. A gente já está nesse mercado desde 2013, tá? Então a gente já tem um caminho um pouquinho longo pela frente. E hoje em dia a gente já mudou um pouco o nosso foco. Antigamente, um tempo atrás, Uhum. a gente buscava atletas esporadicamente. Vinha um atleta jogando ali, outro atleta jogando ali, já pegava, já assinava contrato, e a gente pegava e levava para o clube, tá? Agora a gente já está diferente. A gente está indo buscar o atleta dentro do clube. Então são raros atletas que a gente resolve intermediar, resolve representar, que não tenha clube. Então, hoje em dia, porque é um caminho mais curto você pegar o atleta já dentro do clube, do que você pegar um atleta numa escolinha que você tem que ficar batendo na porta do clube. Vai te dar mais despesa, vai te dar mais trabalho, e despesa porque você tem que sustentar um atleta de desempregado, sem clube, Uhum. entendeu? Uhum. Você tem que proporcionar a ele treinamento, você tem que proporcionar a ele momentos de psicólogo, você tem que deixar ele apto para quando surgir uma oportunidade de avaliação, ele está pronto. E isso demanda trabalho. Não é você chegar de uma hora para outra e no estalar de dedos, ó, vamos lá que tem uma avaliação para você. Não, ele tem que estar em treinamento constante. Isso demanda custo, demanda trabalho, demanda outras situações, que a gente tem parcerias com escolinhas que pegam atletas nossos para lapidar. E geralmente, quando acontece isso, quando a gente pega um atleta de fora, a gente não assina logo de cara. Tá? Eu pego o atleta, coloco nessa escolinha de um colega nosso, de um parceiro nosso, de nossa extrema confiança. Ele vai e faz a avaliação dele, ó, cara, vale a pena investir no garoto. Então chega e fala, olha só, pula fora que é furada. Não adianta investir. Pode acontecer de o cara estar errado? Pode. Como também pode acontecer dele estar errado de falar de eu investir nele e não render, entendeu? Uhum. Então, geralmente, é assim que funciona. Só que, de um tempo para cá, a gente já mudou o nosso foco. Agora a gente está indo direto no clube. A gente vai, assiste os jogos, eu gosto daquele jogador, camisa 11 daquele time lá que jogou pra caramba, chego nele e falo, olha só, pô, eu sou representante da... Geralmente não somos nós, sócios diretores, que abordam os atletas, tá? Tem os nossos observadores, tem as pessoas indicadas para fazer essa primeira abordagem. Dão um cartãozinho, olha só, nós somos da empresa tal, gostamos do futebol, temos interesse em conversar com seu pai para, de repente, estar gerenciando sua carreira, fazendo um trabalho em conjunto para te levar profissional, parará, parará, parará. E assim vai. A partir de um ok que a gente recebe desse colega nosso, aí os próprios sócios entram em contato com os pais, agendando uma reunião lá no escritório, ou se for de fora do Rio, por videochamada, videoconferência, a gente conversa, senta, expõe todo o projeto, todo o nosso plano de carreira para o atleta, Uhum. e tendo esse a gente vai e finaliza, entendeu? Mas o foco nosso hoje em dia já é pegar atleta já dentro do clube.
facilita muito mais. Ou seja, já é pegar o atleta já formado, já completo. Pronto. Pronto. Não. Pronto que eu digo, atleta de base nunca está pronto, né? Uhum. Pronto que eu digo, já está dentro do clube, já está encaminhado no clube. Uhum. Então é lá no próprio clube que ele vai ficar pronto, que ele vai estar formado. Uhum. Às vezes tem atleta que chega no profissional e não está pronto, né? Existe muito disso, né? Exato. Então a gente está encurtando caminhos. Em vez de pegar atleta fora, em escolinha, claro que é aquilo que eu te falei. Se eu assistir um jogo de uma escolinha, ver um garoto fenomenal, absurdo, eu vou nele. Sim. Sem pensar duas vezes, entendeu? Sim. Agora, se eu for numa escolinha, ver um atleta que tem qualidade, mas não é aquele fenômeno, não vai me surtir tanta vontade de pegá-lo. Porque aqui na empresa, Charles, a gente preza mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, a gente não tem um portfólio de muito atletas. Então, a gente preza por captar atletas de qualidade do que de quantidade. Né? Tem muita empresa que tem uma porção de atleta, uma porção de jogador, não sabe nem o nome do jogador, não sabe nem a competição que o atleta está jogando, nem quando é o próximo jogo do atleta. Aqui a gente não trabalha assim, não. Exato. E uma pergunta, né, do professor Fernando Cabral, o filho dele já trabalha com a gente, está na E9 hoje também. Ele perguntou, e o atleta que está buscando o clube, ou seja, o atleta que não está pronto, qual que é o processo? Eu vou dar minha opinião. Hoje tem várias formas de estar se preparando. Né? Então, ou seja, pega um personal, pega ali uma nutricionista, pega uma psicóloga, faz uma formação individual, ou né, já fazendo um marketing aqui da Mind Soccer, né, entra em contato com a gente, trabalha com a gente, que a gente vai dar esse suporte e tal, para se preparar, para estar pronto, então, para entrar no clube, e então vocês verem ele jogando e gostarem, né? A hora que vocês verem que ele está pronto, aí vocês vêm com uma proposta, né? Isso aí. Isso aí. Exato. Tem uma pergunta aqui que eu coloquei no Instagram, né, antes de começar. É o Fabinho também, que é um atleta nosso que hoje está no Espírito Santo. Ele perguntou qual a principal característica que um clube, né, ou uma empresa de agenciamento procura em um atleta atualmente. Vocês têm um perfil que vocês gostam de trabalhar? O primeiro perfil é um atleta novo. Clube, principalmente. Uhum. Clube de fora, Europa, Ásia. Quando eu digo Ásia, é o mundo árabe, né? Emirados, Arábia Saudita, Catar. E Europa, os principais centros da Europa, estão querendo atletas hoje em dia de 19, 20 anos. Se você já tiver mais que isso, 25, 27, é difícil transferir para lá. Tá? Outra característica é lateral. A gente está captando bastante lateral, porque lateral essa posição está em escassez. É raro você encontrar lateral de qualidade hoje nos clubes. O clube está sempre procurando lateral. E meia e atacante, cara, que é o mercado que mais dá retorno para o intermediário, para o empresário. Goleiro é complicado trabalhar com goleiro, porque o valor de mercado não é muito bom. Atleta feminino, a gente também não costuma trabalhar, porque atleta feminino nem contrato profissional tem. Infelizmente, aqui no Brasil, futebol feminino não é profissional. Então, não tendo contrato feminino, não tem multa rescisória, não tem percentuais. Então, trabalha sempre quando há uma transferência, elas vão de graça. Então, a gente não ganha praticamente nada. A gente paga para empresariar atleta feminino, entendeu? Exato. Uma questão, né, da Marida, que é mãe do Túlio, goleiro, ela perguntou se você tem uma noção, se tem algum perfil de altura para goleiro, uma altura mínima, por exemplo. Goleiro tem que bater 1,90 hoje em dia. 1,90, né? Isso eu te digo porque eu tenho 2 goleiros no profissional e tinha um no Botafogo agora que acabou de ser dispensado, mas ele era grandão, tá? Todos eles acima de 1,90. Hoje em dia, goleiro pequeno, porque quando você já chega na base, no sub-15, eles já fazem uma análise eu esqueci o nome, tipo um estudo ósseo de quanto que uma estimativa de quanto que você vai crescer. Então, se não bater 1,90, cara, já estão te dispensando.
A gente viu, né? A gente captou essa mensagem com tudo, que ele não é muito alto, né, para a idade dele, mas a gente já começou a fazer um trabalho de crescimento, né, nele. E também Hormônio, hum, hormonal, isso, hormonal. isso, isso. E o que eu penso de goleiro? Você falou que é um pouco complicado, é mais difícil pelo mercado, mas se o goleiro tiver É, qualidade, ele também ele deslancha, sim. né? Mas o grande problema do goleiro, o Charles, é porque o goleiro é difícil estar jogando se ele não for titular. É difícil estar jogando. Ele quase não entra. Se não for titular, ele praticamente não entra o campeonato inteiro. Entendeu? Então, já, por exemplo, eu já tive atletas que passou a base inteira na reserva, chegou no último ano de base, se tornou profissional, virou profissional, hoje em dia é titular no clube dele. Já goleiro é complicado, porque na base o atleta vira e mexe está entrando. Está jogando, entra no segundo tempo, sei lá, faltando 15, 30 minutos, às vezes entra no intervalo. Goleiro, quando não é titular, não entra, cara. Não entra. Sim. Esse é o grande problema. Entendeu? Mas olhando para o lado positivo, também se o goleiro for titular, tiver qualidade, Ah, ele sim. tá feito. Sim. Exatamente. Então, Exatamente. Se for o cara, aí vai embora. então né, Mas o grande problema é uhum, que ele está sempre mudando na base. Se eu estou falando na base, uhum, está sempre mudando de categoria. Então vamos imaginar, quando ele sai do sub-15 para o sub-17, quando chega no primeiro ano de sub-17, provavelmente ele não vai jogar. Quem vai jogar é o que tem 17. Ele que tem 16 não vai jogar. Então ele vai ficar um ano inteiro sem jogar. Ele só vai jogar no outro ano. Entendeu? É entendi. mais ou menos. É complicado. Goleiro é complicado trabalhar com goleiro. Entendi. Complicado. Mas, né, para aliviar a Dona Marisa que está vendo ali, né, o Túlio tem muita qualidade, ele tem muita chance de estar vingando. Não, se ele tem qualidade, aposta no garoto. Se você acha que o garoto tem potencial debaixo das traves. E uma coisa que hoje em dia é diferencial, que eu já ouvi de diversos coordenadores de base. O goleiro precisa trabalhar com os pés. O goleiro que hoje em dia sabe jogar com os pés, ele é visto com outros olhos. Exato, exato. Se você hoje em dia não souber trabalhar com os pés, você pode ser grande, pode fechar o gol. É. Eles vão dar preferência por quê? Porque um atleta que sabe jogar com os pés, esse é o diferencial. O atleta que não sabe jogar com os pés, Vai ser só mais. ele vai evoluir pouco. Ele vai evoluir pouco com os pés. Um atleta que sabe jogar com os pés e não sabe jogar bem com as mãos, ele consegue evoluir com as mãos e não consegue evoluir com os pés. Tá entendendo esse Uhum. diferencial? Então os clubes optam pelo atleta que sabe jogar com os pés e sabe que vai evoluir com as mãos, do Então, que um atleta muito bom com as mãos e não vai conseguir evoluir com os pés. Entendeu? exato. Esse também é um grande diferencial que hoje em dia os próprios coordenadores de base, preparadores de goleiros estão questionando e batendo bastante nessa tecla. E tem uma questão também que precisa, hoje, para ser jogador profissional, tem que ser diferente. E o goleiro, para ser diferente, é trabalhar com os pés, é saber trabalhar com os pés, né? Sim. Mas, bem rapidinho, duas perguntas, que a gente tem 2 minutos aqui para encerrar. Duas perguntinhas, né? O zagueiro geralmente tem uma altura mínima ou o zagueiro é mais tranquilo? É. Zagueiro e goleiro hoje em dia tem que bater 1,80. O goleiro tem que acima de 1,90. Isso é Aham, fato. certo, 1,90 para cima. certo, Zagueiro, geralmente 1,80 para cima. certo. Tem idade mínima para a empresa da True Sports, por exemplo? Por exemplo, um atleta de 9 anos, com muita qualidade. Vocês conseguem trabalhar? A gente não é que a gente não trabalha. A gente dá prioridade aos atletas um pouco mais velhos, porque o atleta mais velho, o rendimento dele, ele pode vir a vingar com um intervalo menor de tempo, entendeu? Uhum. Do que a gente vai pegar um atleta de 9 anos, a gente praticamente vai ficar 10 anos investindo no jogador. Trabalhando ele. Então é um tempo muito grande. De repente, na metade disso, a gente já pode perceber que o atleta não vingou. E é muita coisa. 10 anos é muito tempo, entendeu? Entendi. E é investimento que a empresa faz. Então, às vezes,
a gente opta por pegar atletas de 13 anos para cima. A gente tem 2 atletas de 13 anos, um no Fluminense e um no Grêmio. Maravilha. Marcos, faltando aqui 40 segundos, só agradecer mesmo pela tua presença, todos que participaram aqui estão elogiando, né? Então agradecer todos aqui. Quem não segue ainda a True Sports, o Marcos, o Guilherme também, que é um parceiro nosso, todos ali da True Sports, sigam eles lá. Né? Também quem não segue a Mãe Soccer ainda, sigam a gente lá na nossa página. E Marcos, a palavra está com você, eu agradeço muito mesmo pela presença e pelo conhecimento que você passou aqui para a gente hoje, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Charles, essa oportunidade de poder estar conversando com vocês. Está sendo apresentando a Trisportes junto com a Mind Soccer nessa parceria que a gente está fazendo. E o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode entrar no meu Instagram, Marcos Lessa 12, na minha empresa Trisportes. Quem quiser conhecer também um pouquinho mais sobre direito esportivo, a partir de agosto já está saindo um livro meu, Direito Esportivo, primeiros estudos, e ano que vem, Elementos de Direito Esportivo. Se Deus quiser, 2 obras nossas aí, entrando já no mercado para estudantes de direito, para o pessoal que queira conhecer um pouco mais de direito esportivo. E quem quiser também mandar vídeos para a gente, pode entrar em contato pela mensagem, pelo direct do nosso Instagram, e a gente recebe, dentro da medida do possível, a gente tenta responder todo mundo. Beleza? Beleza, Marcos. E caso tenha alguma dúvida, quiser mandar mensagem para a gente, tirar alguma dúvida, não tem problema nenhum. Ok? Perfeito. Marcos, sobre quando sair o livro, você avisa pra gente, a gente vai fazer a divulgação também na Mind Soccer, tá bom? Beleza. A gente pode até fazer uma live também para falar do livro. Com certeza, vamos marcar, com certeza. Vamos sim. Não esquece, dia 10 de julho, às 13h30, tem um congresso de Direito Esportivo da MED, onde eu e mais 3 colegas iremos falar sobre intermediação e gerenciamento de carreira. A gente vai aprofundar um pouco mais, que a gente aqui teve um tempo bem limitado, né? Mas lá a gente vai aprofundar um pouco mais, com termos mais jurídicos, falando um pouco mais da parte jurídica mesmo, de como funciona toda a intermediação, falar um pouco de contrato, de representação, e, enfim, a gente vai mergulhar de cabeça nesse meio da intermediação. Maravilha. Vamos divulgar também, e eu vou estar acompanhando essa live de vocês, essa sua participação. Ainda não abriu a inscrição. Assim que o link lá do site abrir a inscrição, eu já divulgo nas minhas redes sociais, e você divulga nas suas também. Vai ser o evento gratuito, vai ter certificado para quem assistiu o congresso. Começa dia 7, termina dia 10. São 7, 8, 9, são 4 dias de congresso, e falando muita coisa de direito esportivo, falando de doping, falando de intermediação, falando de contrato de trabalho, falando de contrato de formação, falando muita coisa voltada para o direito esportivo, para o esporte, enfim. Falando de FIFA, falando de CBF, e aí vai. Muita coisa boa. Maravilha, Marcos. É um assunto muito interessante, né? E necessário, os atletas, né? E todos nós que trabalham com futebol, é muito necessário a gente estar sabendo, né? Tá tendo conhecimento dessa área. Isso é muito importante. Isso aí. Certo? Marcos, uma boa noite a todos que participaram, que acompanharam. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. A live vai ficar salva? Vai ficar salvo, vai ficar gravado, sim. Se quiser repostar, a gente vai repostar também. Com certeza. Para quem quiser assistir novamente, né? Marca a gente para a gente poder divulgar também. Com certeza. Show de bola. Manda um abraço pro Sampaio aí, cara. Pode deixar. Manda um abraço pro Guilherme também e para todos da True Sports. Um abraço. Beleza, Marcos. cara. Obrigado por tudo aí. Abração para todo mundo que nos prestigiou aí. Fiquem com Deus. Boa semana para todo mundo aí. Nós que agradecemos pela consultoria, pela ajuda, pela parceria. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Um abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau, até a próxima semana.
e não vai sair.